Boa noite, pessoal. Como vocês estão? E este é o canal Vozes do Subsolo. E desde já eu peço que vocês se inscrevam, comentem, compartilhem para que o YouTube entenda que este canal tem relevância. Bom, hoje a gente vai dar sequência ao vídeo, é o vídeo 2 que estou fazendo aqui sobre o livro de Nikolai Berdyaev, O Espírito de Dostoiévski. Então, quem não viu o primeiro, né, quem não assistiu o primeiro, vá lá, assista para darmos continuidade aqui, para você não perder o fio da meada, já que o assunto não é um assunto muito simples, né, gente? Então, eu trago aqui um pouco das ideias do Berdyaev, né, no primeiro capítulo, né? Então a ideia é instigar vocês a lerem o Berdyaev, porque eu acredito que é uma leitura que ajuda bastante a entender um pouco mais profundamente o nosso gênio, né? O nosso gênio Dostoiévski. Lembrando que também estamos fazendo a série de vídeos sobre o livro Os Demônios, né? Então, por favor, se você não começou ainda a assistir a série dos demônios, vá lá começar a assistir. E também o Eterno Marido e o Idiota, que já estão aí nos vídeos anteriores, tá bom, pessoal? Bom, então vamos começar ali de onde a gente parou no primeiro vídeo, né? Só vou, assim, fazer uma recapitulação rápida, tá, gente? Então, no vídeo anterior, né, o Berdyaev, ele vai estabelecer um método, né? Um método de como ele se propõe a ler o Dostoiévski, né? E aí ele faz questão de dizer que ele não está fazendo ali uma biografia, que ele não está fazendo crítica literária, que ele não está analisando pelo lado psicológico, mas sim pela pneumatologia, que seria aí a ciência do espírito, né? Então ficou assentado ali que Dostoiévski é, para o Berdyaev, antes de tudo, um metafísico, e que as ideias na sua obra não são conceitos parados, são forças aí vivas, turbilhões de fogo, ligadas aí ao destino do homem, do mundo e de Deus, né? Ideias que vão se apossando aí dos personagens e que as conduzem aí, essas personagens, à ruína ou à vida. Bom, então este vídeo aqui, né, gente, está retomando nesse ponto, né? Se as ideias em Dostoiévski são forças dinâmicas, né, é preciso perguntar de que natureza elas são, né? E a melhor forma de responder, segundo Berdyaev, é por contraste, tá? Berdyaev faz esse contraste com um dos filósofos mais famosos de todos os tempos, que é o nosso querido Platão, né? Já que estamos falando de ideias, não poderíamos deixar de falar de Platão, né? Falar de forma superficial, né, gente? É só para a gente situar aqui dentro da perspectiva do nosso livrinho aqui de Berdyaev, né? Então, o mundo das ideias, em Dostoiévski, o Berdyaev vai dizer que é inteiramente original e difere por completo do mundo das ideias de Platão, né? Então, vamos relembrar aqui um pouquinho o que são essas ideias de Platão, a grossíssimo modo, né, gente? É só para a gente encadear aqui no nosso vídeo, né? Então, para Platão, as ideias ou formas são os protótipos eternos e perfeitos das coisas, né? Então, existe aí no mundo sensível uma infinidade, vou dar um exemplo assim, né, muito besta, né, uma infinidade de mesas imperfeitas, mas existe aí num plano imutável a ideia de mesa, né, o modelo do qual todas as mesas concretas serão as suas cópias imperfeitas, né? Então, as ideias platônicas, elas são entidades primeiras, perfeitas, imóveis, né? E também
normas, padrões pelos quais o mundo seria então aí medido. Então elas estão acima de tudo, do tempo, do movimento. Já as ideias em Dostoiévski, elas são o oposto disso, tá, gente? Elas não são protótipos do ser, elas não são entidades ali primeiras e muito menos normas, né? Elas são, segundo Berdyaev, o destino do ser vivo, né? A energia de fogo que vai guiar, né? Então elas não estão acima do movimento, elas são o próprio movimento. Elas não são modelos aí estáticos a serem só contemplados, né? Não, elas são forças dinâmicas aí a serem vividas. Então, Berdyaev diz, né, que Platão vai olhar para cima, né, para um céu de formas imóveis e perfeitas, e Dostoiévski não, ele já vai olhar para dentro, né, para o incêndio das ideias no destino humano. E, no entanto, este é um ponto sutil, tá, gente? Há algo que vai aproximar aí os dois. Tanto quanto Platão, Dostoiévski, ele reconhece às ideias um valor próprio, né? Então, Berdyaev vai sublinhar isso porque vai escrever, no momento em que escreveu a obra, né, esta obrinha aqui, O Espírito de Dostoiévski, ele escreveu contra uma moda intelectual que estava acontecendo ali, né, naquele momento, né, que tendia a negar o valor autônomo das ideias, né? Tratá-las como reflexos de outra coisa, né? Reflexo da economia, reflexo de classe, reflexo da psicologia, das circunstâncias, né? E contra essa moda, o Berdyaev vai afirmar que em Dostoiévski as ideias têm realidade e forças próprias, tá, gente? Elas não são causas, elas são causas, desculpe, falei errado, elas são causas, né? E não apenas efeitos. Não se pode compreender Dostoiévski sem mergulhar por inteiro no universo das ideias, né? Tão vasto e original no nosso gênio, né? A obra de Dostoiévski, o Berdyaev vai criar uma imagem aí memorável, porque ele é um escritor fantástico, tá, gente? E ele diz que a obra de Dostoiévski é um verdadeiro banquete de pensamento, né? E aqueles que se recusam a participar desse banquete, aqueles cujas reflexões negam de antemão, né, a eficácia do pensamento, eles vão condenar a si próprios a uma existência espiritualmente morna, reduzida, essa experiência da leitura, aí no caso da obra de Dostoiévski, né? Então, quem acha que as ideias não movem o mundo, diz o Berdyaev, não está sendo realista, está sendo apenas, enfim, ele usa o termo pobre, né? Porque foi precisamente descobrindo ideias que Dostoiévski descobriu aí mundos, né? Então Berdyaev vai afirmar que ele revelou novos mundos, mundos em movimento, e que somente através deles os destinos humanos se tornam aí inteligíveis, né? E ele arremata com uma advertência que vai ser muito dirigida aos críticos, né? Não se tem acesso a esses mundos quando a gente vai restringir a pesquisa a um aspecto formal da arte ou a psicologia, que eram as duas abordagens aí, né, gente, mais prestigiadas da crítica, né? A análise da forma e a análise psicológica, né? Então, então vamos ver então o que Berdyaev vai buscar, né? O que ele vai falar dessa cosmovisão aí, dessa cosmovisão de Dostoiévski, né? Ele diz que não se trata de um sistema abstrato essa cosmovisão, né? E que seria um absurdo exigir de um artista, de um escritor, né, de um escritor de literatura como Dostoiévski, um sistema filosófico com teses fixas. Não. A concepção de mundo de um escritor, ela vai ser outra coisa. Ela é a sua
intuição, né? A penetração intuitiva com o coração, na essência mais íntima do homem, do mundo, né? Tudo aquilo que o Criador, né? No caso, o escritor, o Criador, descobre no universo e na vida. Em Dostoiévski, então, não há um sistema, há uma intuição. Ele diz que tem uma intuição genial do destino aí humano, né? E o Berdyaev vai acrescentar que essa intuição, ela é artística sim, mas não somente artística, é também uma intuição intelectual, e também uma intuição filosófica, né? E aqui ele vai dizer que Dostoiévski foi um gnóstico, tá, gente? Aqui a gente não vai entrar nos mínimos detalhes sobre a gnose, o gnóstico, porque não é o caso aqui, tá, gente? Quem quiser, enfim, ver, estudar sobre isso, é um assunto vastíssimo, que não tem menor... Não é o nosso objetivo aqui falar profundamente sobre isso, só estou comentando o que o Berdyaev vai definir como gnóstico nesse sentido aqui de Dostoiévski, né? Então ele diz que que a obra de por que o Dostoiévski seria um gnóstico, né? Porque a sua obra ela é uma ciência do espírito, né? Então, por isso a gente tem que manejar essa palavra gnóstico com cuidado, né? E vê-la aí numa acepção particular. Mas o que seria essa gnose, né? Em linhas gerais, só para a gente seguir aqui o raciocínio, né? Gnose em grego é conhecimento, mas não o conhecimento científico, né, gente? É um conhecimento espiritual, interno, de dentro, uma sabedoria que vai transformar quem possui aí essa gnose, né? Então, dizer que Dostoiévski é um gnóstico nesse sentido é dizer que os seus romances não são apenas belos, nem apenas verdadeiros no sentido psicológico, né? Eles são, na verdade, uma forma de saber sobre o espírito, né? Um conhecimento que não se encontra num tratado ali filosófico, enfim, né? E esse saber, ele tem uma forma específica em Dostoiévski, né? Ele é o dinâmico aí no mais alto grau, como já batemos e repetimos aí, né? Então, Dostoiévski teve do mundo uma concepção dinâmica, e é como tal que é preciso tomá-la, né? Para quem vai ler e para quem vai estudar Dostoiévski. Então, Berdyaev extrai daí uma conclusão que poderia parecer paradoxal, mas que organiza todo o seu livro, né? Quando se consideram as coisas sob um aspecto dinâmico, já não há mais a contradição na obra de Dostoiévski. Então ele diz que vai se verificar ali um princípio da coincidência oppositorum, né? A expressão latina que quer dizer coincidência dos opostos, né? E que vem do filósofo e teólogo Nicolau de Cusa, do século XV. A ideia é a de que num plano superior, os contrários eles deixam de se excluir e na verdade eles se reúnem, né? O que no plano comum pareceria ser uma contradição, por exemplo, fé e dúvida, bem e mal, santidade, crime, pode coincidir aí numa unidade mais alta. Então, isso aplicado à obra de Dostoiévski, o princípio explica por que a sua obra parece tão cheia de contradições a quem a lê só estaticamente, né? Então, as contradições, elas são reais enquanto se congelam as ideias em teses fixas, mas se elas são postas em movimento, elas se revelam os dois polos de uma mesma tensão viva, né? O crente e o ateu em Dostoiévski, eles não são duas teses que vão se anular, né? Eles são as duas faces de uma mesma alma, né? De uma mesma alma
incandescente. Então, estabelecido esse método que o Berdyaev vai chamar de pneumatológico, né, dinâmico, atento ao valor próprio das ideias, resta ao Berdyaev justificar por que ele é necessário, né? E essa justificativa é, ao mesmo tempo, um acerto de contas com quase tudo que já se escreveu sobre Dostoiévski até então. E é isso que a gente vai falar no próximo vídeo, quando a gente vai falar sobre como o Berdyaev vai ver como a crítica escreveu sobre Dostoiévski, tá? E então é isso, continuamos no próximo vídeo. Acho que o vídeo foi relativamente curto, né, gente? 15 minutos já, mas o assunto ele é muito denso, então não dá pra gente fazer vídeos muito longos, muito grandes, porque aí vou chatear os meus espectadores, tá bom? Então, até o próximo vídeo.